Você conhece André? Já ouviu falar de André, um certo discípulo de Jesus? Ele era irmão de Simão Pedro. Seu nome é uma tradução do grego Andréas, que significa homem varonil. Com seu irmão havia seguido o ramo da pesca. Ele era natural de Betsaida. Pela cronologia dos evangelhos, André parece ter sido o primeiro apóstolo a ser chamado por Jesus. Antes era apóstolo de João Batista e, junto com João, seguiu a Jesus após ouvir o próprio João Batista falar acerca do Mestre. Vamos analisar algumas características deste discreto, mas notável discípulo. Ele creu em Jesus sem reservas. Ao ouvir a declaração de João Batista, eis aqui o Cordeiro de Deus, André não duvidou e seguiu a Jesus. O próprio mestre disse: "Que buscais?", mostrando que reconhecia a fé daquele discípulo e o convidou a estar com ele. André representa aqueles que se deslumbram ao se aproximar do Mestre e o segue sem reservas. Ele era motivado a levar pessoas a Jesus. André tinha facilidade e disposição em levar as pessoas a Cristo. Ele levou Pedro a Jesus. Quando falou com seu irmão, ele exclamou: "O achamos, o Messias." Observe, ele não disse achei, ele disse achamos. Ele queria compartilhar. Achar é descobrir, é encontrar, é entender, é reconhecer e também obter. André nos ensina que, para um discípulo de Jesus, ele é a maior conquista, a maior vitória, o maior tesouro, a melhor escolha, a maior descoberta e também o melhor presente. Ele, André, ele nos trouxe um menino a Jesus. Jesus multiplicou os pães e peixes, mas foi André que levou a matéria-prima para o milagre. Ele também representa os discípulos discretos, mas que sempre estão à disposição do Mestre quando ele os requisita. E também André levou alguns gregos a Jesus. André, ele era aquele discípulo que se chegava, mas muitas vezes não era visto. Além de conduzir um grupo a Jesus na ocasião, ele ajudou a Filipe, que não conseguiu sozinho atender aos anseios dos gregos. Que belo exemplo! Você já foi ou em algum momento pensou em ser um André na vida de alguém? Ele representa o crente ajudador, interessado nos demais, que ele representa aquele que auxilia a vida espiritual de outras pessoas, alguém em que se pode encostar, em quem se pode confiar. Segundo a tradição, ele morreu crucificado e martirizado. Ele disse antes de morrer: "Não me pode punir um seguidor de Cristo." Este é apenas um resumo de quem foi André. Você já conhecia a história de André? Se você já conhecia, deixe aqui nos comentários. Queremos ouvir o seu relato. Onde você estiver, seja abençoado. Que o Senhor ele venha segurar em tuas mãos, te guiar pelos caminhos. Que o Senhor ele venha te sustentar e que você seja um André na vida de outras pessoas, aquela pessoa que ajuda, aquela pessoa que provê, aquela pessoa que enxerga o que ninguém vê e muitas vezes não é visto, mas saiba que o Mestre está te vendo em todo momento.
Amém? Fica com Deus. Você conhece André? Já ouviu falar de André, um certo discípulo de Jesus? Ele era irmão de Simão Pedro. Seu nome é uma tradução do grego Andréas, que significa homem varonil. Com seu irmão havia seguido o ramo da pesca. Ele era natural de Betsaida. Pela cronologia dos evangelhos, André parece ter sido o primeiro apóstolo a ser chamado por Jesus. Antes era apóstolo de João Batista e, junto com João, seguiu a Jesus após ouvir o próprio João Batista falar acerca do Mestre. Vamos analisar algumas características deste discreto, mas notável discípulo. Ele creu em Jesus sem reservas. Ao ouvir a declaração de João Batista, eis aqui o Cordeiro de Deus, André não duvidou e seguiu a Jesus. O próprio mestre disse: "Que buscais?", mostrando que reconhecia a fé daquele discípulo e o convidou a estar com ele. André representa aqueles que se deslumbram ao se aproximar do Mestre e o segue sem reservas. Ele era motivado a levar pessoas a Jesus. André tinha facilidade e disposição em levar as pessoas a Cristo. Ele levou Pedro a Jesus. Quando falou com seu irmão, ele exclamou: "O achamos, o Messias." Observe, ele não disse "achei", ele disse "achamos". Ele queria compartilhar. Achar é descobrir, é encontrar, é entender, é reconhecer e também obter. André nos ensina que, para um discípulo de Jesus, ele é a maior conquista, a maior vitória, o maior tesouro, a melhor escolha, a maior descoberta e também o melhor presente. Ele, André, ele nos trouxe um menino a Jesus. Jesus multiplicou os pães e peixes, mas foi André que levou a matéria-prima para o milagre. Ele também representa os discípulos discretos, mas que sempre estão à disposição do Mestre quando ele os requisita. E também André levou alguns gregos a Jesus. André, ele era aquele discípulo que se chegava, mas muitas vezes não era visto. Além de conduzir um grupo a Jesus na ocasião, ele ajudou a Filipe, que não conseguiu sozinho atender aos anseios dos gregos. Que belo exemplo! Você já foi ou em algum momento pensou em ser um André na vida de alguém? Ele representa o crente ajudador, interessado nos demais, que ele representa aquele que auxilia a vida espiritual de outras pessoas, alguém em que se pode encostar, em quem se pode confiar. Segundo a tradição, ele morreu crucificado e martirizado. Ele disse antes de morrer: "Não me pode punir um seguidor de Cristo." Este é apenas um resumo de quem foi André. Você já conhecia a história de André? Se você já conhecia, deixe aqui nos comentários. Queremos ouvir o seu relato. Onde você estiver, seja abençoado. Que o Senhor ele venha segurar em tuas mãos, te guiar pelos caminhos. Que o Senhor ele venha te sustentar. E que você seja um André na vida de outras pessoas.
aquela pessoa que ajuda, aquela pessoa que provê, aquela pessoa que enxerga o que ninguém vê e muitas vezes não é visto, mas saiba que o Mestre está te vendo em todo momento. Amém? Fica com Deus. Você conhece André? Já ouviu falar de André? Um certo discípulo de Jesus? Ele era irmão de Simão Pedro. Seu nome é uma tradução do grego Andréas, que significa homem varonil. Com seu irmão havia seguido o ramo da pesca. Ele era natural de Betsaida. Pela cronologia dos evangelhos, André parece ter sido o primeiro apóstolo a ser chamado por Jesus. Antes era apóstolo de João Batista e, junto com João, seguiu a Jesus após ouvir o próprio João Batista falar acerca do Mestre. Vamos analisar algumas características deste discreto, mas notável discípulo. Ele creu em Jesus sem reservas. Ao ouvir a declaração de João Batista, eis aqui o Cordeiro de Deus, André não duvidou e seguiu a Jesus. O próprio Mestre disse: "Que buscais?", mostrando que reconhecia a fé daquele discípulo e o convidou a estar com ele. André representa aqueles que se deslumbram ao se aproximar do Mestre e o segue sem reservas. Ele era motivado a levar pessoas a Jesus. André tinha facilidade e disposição em levar as pessoas a Cristo. Ele levou Pedro a Jesus. Quando falou com seu irmão, ele exclamou: "O achamos, o Messias." Observe, ele não disse "achei", ele disse "achamos". Ele queria compartilhar. Achar é descobrir, é encontrar, é entender, é reconhecer e também obter. André nos ensina que, para um discípulo de Jesus, ele é a maior conquista, a maior vitória, o maior tesouro, a melhor escolha, a maior descoberta e também o melhor presente. Ele, André, ele nos trouxe um menino a Jesus. Jesus multiplicou os pães e peixes, mas foi André que levou a matéria-prima para o milagre. Ele também representa os discípulos discretos, mas que sempre estão à disposição do Mestre quando ele os requisita. E também André levou alguns gregos a Jesus. André, ele era aquele discípulo que se chegava, mas muitas vezes não era visto. Além de conduzir um grupo a Jesus na ocasião, ele ajudou a Filipe, que não conseguiu sozinho atender aos anseios dos gregos. Que belo exemplo! Você já foi ou em algum momento pensou em ser um André na vida de alguém? Ele representa o crente ajudador, interessado nos demais, que ele representa aquele que auxilia a vida espiritual de outras pessoas, alguém em que se pode encostar, em quem se pode confiar. Segundo a tradição, ele morreu crucificado e martirizado. Ele disse antes de morrer: "Não me pode punir um seguidor de Cristo." Este é apenas um resumo de quem foi André. Você já conhecia a história de André? Se você já conhecia, deixe aqui nos comentários. Queremos ouvir o seu relato.
Onde você estiver, seja abençoado, que o Senhor ele venha segurar em tuas mãos, te guiar pelos caminhos, que o Senhor ele venha te sustentar e que você seja um André na vida de outras pessoas. Aquela pessoa que ajuda, aquela pessoa que provê, aquela pessoa que enxerga o que ninguém vê e muitas vezes não é visto, mas saiba que o Mestre está te vendo em todo momento. Amém? Fica com Deus. Você conhece André? Já ouviu falar de André, um certo discípulo de Jesus? Ele era irmão de Simão Pedro. Seu nome é uma tradução do grego Andréas, que significa homem varonil. Com seu irmão havia seguido o ramo da pesca. Ele era natural de Betsaida. Pela cronologia dos evangelhos, André parece ter sido o primeiro apóstolo a ser chamado por Jesus. Antes era apóstolo de João Batista e, junto com João, seguiu a Jesus após ouvir o próprio João Batista falar acerca do Mestre. Vamos analisar algumas características deste discreto, mas notável discípulo. Ele creu em Jesus sem reservas. Ao ouvir a declaração de João Batista, eis aqui o Cordeiro de Deus, André não duvidou e seguiu a Jesus. O próprio Mestre disse: "Que buscais?", mostrando que reconhecia a fé daquele discípulo e o convidou a estar com ele. André representa aqueles que se deslumbram ao se aproximar do Mestre e o segue sem reservas. Ele era motivado a levar pessoas a Jesus. André tinha facilidade e disposição em levar as pessoas a Cristo. Ele levou Pedro a Jesus. Quando falou com seu irmão, ele exclamou: "O achamos, o Messias." Observe, ele não disse "achei", ele disse "achamos". Ele queria compartilhar. Achar é descobrir, é encontrar, é entender, é reconhecer e também obter. André nos ensina que, para um discípulo de Jesus, ele é a maior conquista, a maior vitória, o maior tesouro, a melhor escolha, a maior descoberta e também o melhor presente. Ele, André, ele nos trouxe um menino a Jesus. Jesus multiplicou os pães e peixes, mas foi André que levou a matéria-prima para o milagre. Ele também representa os discípulos discretos, mas que sempre estão à disposição do Mestre quando ele os requisita. E também André levou alguns gregos a Jesus. André, ele era aquele discípulo que se chegava, mas muitas vezes não era visto. Além de conduzir um grupo a Jesus na ocasião, ele ajudou a Filipe, que não conseguiu sozinho atender aos anseios dos gregos. Que belo exemplo! Você já foi ou em algum momento pensou em ser um André na vida de alguém? Ele representa o crente ajudador, interessado nos demais, que ele representa aquele que auxilia a vida espiritual de outras pessoas, alguém em que se pode encostar, em quem se pode confiar. Segundo a tradição, ele morreu crucificado e martirizado. Ele disse antes de morrer: "Não me pode punir um seguidor de Cristo." Este é apenas um resumo de quem foi André. Você já conhecia
a história de André? Se você já conhecia, deixe aqui nos comentários. Queremos ouvir o seu relato. Onde você estiver, seja abençoado, que o Senhor ele venha segurar em tuas mãos, te guiar pelos caminhos, que o Senhor ele venha te sustentar e que você seja um André na vida de outras pessoas. Aquela pessoa que ajuda, aquela pessoa que provê, aquela pessoa que enxerga o que ninguém vê e muitas vezes não é visto, mas saiba que o Mestre está te vendo em todo momento. Amém? Fica com Deus. Você conhece André? Já ouviu falar de André, um certo discípulo de Jesus? Ele era irmão de Simão Pedro. Seu nome é uma tradução do grego Andréas, que significa homem varonil. Com seu irmão havia seguido o ramo da pesca. Ele era natural de Betsaida. Pela cronologia dos evangelhos, André parece ter sido o primeiro apóstolo a ser chamado por Jesus. Antes era apóstolo de João Batista e, junto com João, seguiu a Jesus após ouvir o próprio João Batista falar acerca do Mestre. Vamos analisar algumas características deste discreto, mas notável discípulo. Ele creu em Jesus sem reservas. Ao ouvir a declaração de João Batista, eis aqui o Cordeiro de Deus, André não duvidou e seguiu a Jesus. O próprio Mestre disse: "Que buscais?", mostrando que reconhecia a fé daquele discípulo e o convidou a estar com ele. André representa aqueles que se deslumbram ao se aproximar do Mestre e o segue sem reservas. Ele era motivado a levar pessoas a Jesus. André tinha facilidade e disposição em levar as pessoas a Cristo. Ele levou Pedro a Jesus. Quando falou com seu irmão, ele exclamou: "O achamos, o Messias!" Observe, ele não disse achei, ele disse achamos. Ele queria compartilhar. Achar é descobrir, é encontrar, é entender, é reconhecer e também obter. André nos ensina que, para um discípulo de Jesus, ele é a maior conquista, a maior vitória, o maior tesouro, a melhor escolha, a maior descoberta e também o melhor presente. Ele, André, ele nos trouxe um menino a Jesus. Jesus multiplicou os pães e peixes, mas foi André que levou a matéria-prima para o milagre. Ele também representa os discípulos discretos, mas que sempre estão à disposição do Mestre quando ele os requisita. E também André levou alguns gregos a Jesus. André, ele era aquele discípulo que se chegava, mas muitas vezes não era visto. Além de conduzir um grupo a Jesus na ocasião, ele ajudou a Filipe, que não conseguiu sozinho atender aos anseios dos gregos. Que belo exemplo! Você já foi ou em algum momento pensou em ser um André na vida de alguém? Ele representa o crente ajudador, interessado nos demais, que ele representa aquele que auxilia a vida espiritual de outras pessoas, alguém em que se pode encostar, em quem se pode confiar. Segundo a tradição, ele morreu crucificado e martirizado. Ele disse antes de morrer: "Não me pode punir um seguidor de Cristo."
Este é apenas um resumo de quem foi André. Você já conhecia a história de André? Se você já conhecia, deixe aqui nos comentários. Queremos ouvir o seu relato. Onde você estiver, seja abençoado, que o Senhor ele venha segurar em tuas mãos, te guiar pelos caminhos, que o Senhor ele venha te sustentar e que você seja um André na vida de outras pessoas. Aquela pessoa que ajuda, aquela pessoa que provê, aquela pessoa que enxerga o que ninguém vê e muitas vezes não é visto. Mas saiba que o Mestre está te vendo em todo momento. Amém? Fica com Deus.